Então, esse é o Conheça Sua Bíblia, né? Nós vamos estar vendo hoje, pela ordem, Gênesis 22. Então, Gênesis 22, Deus coloca Abraão à prova. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão em prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem ama, e vá à terra de Moriá, e ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes para que eu lhe mostrar. Então esses dois versículos são versículos que fazem arrepiar, né? Faz travar todos os nossos nervos, né? Mas Deus vai pedir para fazer um sacrifício, né, de uma criança. Então a gente tem de lembrar algumas coisas. Primeiro, que a Bíblia está sendo escrita. Abraão é chamado o pai da fé, uma pessoa que foi tirada do mundo idólatra, e Deus está trabalhando com ele para que ele conheça Deus. Abraão não tinha uma Bíblia, Abraão não tinha um conhecimento. Então a revelação de Deus está o que? Acontecendo. E nós vimos todos os capítulos para trás a luta que foi de Abraão, o que? Para conseguir ter esse filho, fruto da união dele com a sua esposa. Nós vimos que ele, antes, até por sugestão da esposa, ele teve um outro filho, de um relacionamento dele com uma das servas da esposa, da escrava, que é chamado Ismael. E agora o Abraão tem o seu filho. E quando o Isaque, que está por volta de uns 14 anos, dá o Abraão então com 114, porque quando o Isaque nasceu ele tinha 100 anos, e Deus fala para ele dessa maneira tão detalhada, né, para não ter erro, e uma ordem tão complicada. Deus colocou à prova Abraão e disse: Abraão, eis-me aqui, até aí tudo bem. Pegue o seu filho, o seu único filho, quer dizer, o que Deus via como filho era aquilo que era legítimo entre ele e a esposa, Isaque, a quem você ama. Então Deus dá o nome, fala do amor, fala que é único, e vá à terra de Moriá e ofereça ali em holocausto sobre um monte que eu vou lhe mostrar. Aqui não fala quais foram os pensamentos de Abraão, fala que na manhã seguinte Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: Esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e depois de havermos adorado, voltaremos para junto de vocês. Então são 2 grupos, né, aqui de informação. Deus fala para ele levar o filho, aí fala que ele de madrugada, no dia seguinte, quer dizer, não demorou. Não fala que ele conversou com a esposa dele a respeito do assunto, fala que simplesmente no dia seguinte, de madrugada, também parece ter uma sugestão até assim para não ver quais são as movimentações, porque imagina uma mãe sabendo uma história dessa, o que seria, o que não aconteceria. Então a gente não pode nem afirmar, mas é narrado. De madrugada, preparou o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque. Preparou a lenha, o sacrifício de lenha, e foi para o lugar. No terceiro dia, então foram 3 dias. Esses detalhes são importantes para a gente. Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse: Fiquem aqui, eu vou ali até lá orar, né, adorar, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. A única coisa agora que começa já a fugir ao script é esse voltaremos. Nós iremos lá, tá certo, vamos lá. Mas o que vai acontecer lá? Segundo o que estava previsto, o Isaque seria sacrificado. E o Abraão fala: nós voltaremos. Lá para frente a gente vai entender que o Abraão, na cabeça dele, ele está tentando fechar a conta.
Deus fala assim: em Isaac você vai ser o pai de uma grande nação, em Isaac será chamada a sua descendência. E agora Deus vem com essa história. Como é que fecha essa conta? Porque uma pessoa, se a criança morrer, como é que eu vou ter uma grande descendência? Estou com 114 anos, meu único filho. Mas aqui ele fala, ó, nós vamos lá e depois nós voltaremos. Lá na frente nós vamos ver que Abraão, naquele momento, ele entendeu, para fechar essa conta, que Deus ressuscitaria o Isaac de entre os mortos. Então, se Deus falou para fazer alguma coisa, mas Deus falou que daquele jovem seria uma nação, então alguma coisa aconteceria. Então, sem que houvesse nenhum sinal, nenhuma história, nenhum versículo bíblico, porque não tinha Bíblia, a Bíblia fala que Abraão creu que Deus traria o Isaac de volta de entre os mortos. E até lá no texto fala assim, como figuradamente o fez. Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou sobre o Isaac, seu filho. Detalhe, se ele não está levando a lenha, é porque o Isaac devia ser mais forte do que ele, né? Porque não tinha mais nada para levar, era só o cutelo e o fogo, que devia ser uma... Cutelo é tipo a foice. O fogo devia ser algo leve de carregar. Agora a lenha é madeira. E para um holocausto devia ser muita madeira. Colocou a lenha sobre o Isaac, seu filho, e ele por sua vez levava na mão o fogo e a faca. E os dois caminhavam junto. Olha que cena. Aqui diz que os dois caminharam até um lugar lá que ele chegou. Eles levaram quantos dias? 3 dias. Tudo isso é importante para a gente. O Isaac agora levando a lenha, e ele o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam junto. Isaac rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: meu pai. Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaac perguntou: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Então a cabecinha do adolescente lá está funcionando. Ué, pai, tipo assim, está faltando, tipo assim, não tem alguma coisa faltando aqui não, pai? Porque tem fogo, faga, lenha, sacrifício. Ué, cadê o cordeiro para o holocausto? Aí Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam junto. O que sai da boca do Abraão, ele podia se desmanchar, falar: meu filho, estou numa enrascada, que Deus não sei o que e tal. E o Abraão, ele está sendo provado no seu íntimo ao máximo. A gente não consegue nem entender, compreender a extensão do que era no coração de Abraão toda essa situação. Mas ele fala para os seus servos: nós vamos adorar e voltaremos. Agora, na hora que o filho pergunta, ele fala: meu filho, Deus proverá. Às vezes a gente quer ter todas as coisas à vista, mas a gente aprende aqui com Abraão que tem coisas que nós não temos à vista, mas que Deus vai prover. Se ele mandou fazer uma coisa, é certo que ele vai dar o quê? A provisão para que essa coisa seja feita. Chegaram ao lugar onde Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar. Olha os detalhes. Arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaac, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Gente, esse menino vinha carregando a lenha. Para o pai amarrar esse menino em cima da lenha, no mínimo, esse menino deve ter o quê? Deixado. Nós estamos falando de um jovem de uns 14 anos e de um senhor de 114. E a gente vê como é que... E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu, o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão. Agora não foi só um Abraão, foi 2. Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o menino,
e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque você não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor proverá. O Senhor vai dar o sustento, o Senhor vai dar a provisão, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Aí se tornou um ditado. Então, se você vai fazer algo que é de Deus, Deus vai o quê? Vai prover. Então do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: por que você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho? Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente abençoarei e multiplicarei a sua descendência, como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. A sua descendência tomará posse da cidade dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas, abençoadas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Então Abraão voltou-se para onde estavam os seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Aqui a gente vê então um pai com uma ordem de Deus para sacrificar o seu único filho, e esse homem o que? Obedece. Só que nessa obediência ele faz algumas coisas muito... Primeira coisa, ele sabe manter o que? A boca fechada. Sai de madrugada. Não consta que ele foi trocar uma ideia nesse momento com a Sara, a esposa dele. E nessa caminhada, foram 3 dias. Lá deixou os servos, que também que não ia levar os servos lá para fazer aquilo. Como é que o pessoal ia falar? Endoidou, né? O velho agora está esclerosado. E vamos o quê? Salvar a criança. Não, foi só os dois. Aqui fala que Isaac levou o quê? A lenha sobre si. Perguntou e Deus falou que... O Abraão falou que Deus proveria. Você já mais ou menos viu essa história antes? Alguém aqui lembra de alguma história parecida? 3 dias, carregando a lenha, um pai com um filho. Essa aí é a história o quê? De Jesus. Jesus levou o quê? O madeiro, aonde ele seria crucificado, amarrado. O pai aqui não era o Abraão, mas era o próprio Deus. Agora a diferença foi que no caso de Abraão, Deus parou o processo. E no caso de Jesus Cristo, Deus não parou. Jesus morreu crucificado no madeiro. Então, quando a gente olha essas coisas, a gente vai vendo a estrutura bíblica, a maneira como Deus, Ele vai trabalhando mesmo com as nossas dificuldades, para que nós sejamos o quê? Imagem e semelhança dEle, para que nós saibamos o que Ele sabe, para que nós funcionemos da maneira como Ele funciona. Você vê que Ele vai mantendo com Abraão, eu sei, Abraão, que você não negou. Eu sei que você crê. Eu vou te falar uma coisa, Abraão. Na descendência de Isaac serão abençoadas todas as famílias da terra. Quem que é a descendência de Isaac? É Jesus. Aquele carneiro que o Abraão achou e que amarrou e sacrificou, ele não podia o quê? Abençoar todas as nações. E algo que é muito evidente na Bíblia é que nós precisamos de um Redentor. Nós não conseguimos o que? Nos purificar. Ninguém consegue se salvar. A nossa situação é tão complicada
que nós precisamos de uma intervenção, que é esse sacrifício, e não é um sacrifício de um carneiro, mas é o sacrifício que é muito superior, que é o próprio Filho de Deus, que derramou a sua vida na cruz do Calvário, para que nós fôssemos abençoados, para que a nossa história para trás fosse apagada, para que os nossos pecados fossem perdoados, para que nós nos tornássemos o que? Filhos e filhas de Deus, para que Deus viesse o que? Morar dentro da gente. Então essa história que envolve aqui Abraão, que é chamado pai da fé, tem a ver com isso tudo. Um pai que vai sacrificar o seu filho, um pai que não titubeia na hora que vai fazer isso. Nós estamos falando de Deus. 3 dias, não foi um segundo, porque você fala, não, mas o Isaac não morreu. No coração do Abraão era até pior do que se tivesse morrido, porque era algo que ele foi o que? Vivenciando aqueles 3 dias, tipo assim, esse meu rapazinho não vai viver, a promessa de Deus não vai acontecer, mas Deus falou. Imagina o tiroteio de pensamentos que havia, o que é na cabeça desse Abraão. Mas a palavra de Deus mostra, e nós estamos conhecendo a vida de Abraão, como que Abraão muitas vezes foi um covarde, muitas vezes ele foi e falou com meias verdades, mas como nesse ponto aqui, Deus fala assim, Abraão, você foi aprovado, e eu sei que não existe mais nada entre nós. E isso é muito importante, porque a palavra de Deus fala que aquele que ama seu pai, sua mãe, né, seus filhos, sua família, quem ama a sua própria vida mais do que a mim, não é digno de mim. E isso aqui dá uma ruptura daquilo que muitas pessoas que estão na igreja não passaram, porque tem muitas pessoas que frequentam a igreja, mas ela pensa que ela está lá para conseguir alguma bênção de Deus, e Deus vai abençoar. Ele fala, ó, vai ser bendita todas as famílias, você vai ser uma bênção. Só que antes disso, a gente tem que ter uma experiência de colocar Deus em primeiro lugar. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então muitas vezes as congregações estão ficando cheias de pessoas que não têm essa perspectiva, e aí elas ficam confundidas. Por quê? Porque elas não passam pelas provas. Diante das provas, elas afundam, elas desistem, elas se escandalizam. E você nota que o Abraão não teve prejuízo, mas o seu coração teve de entender que Deus é em primeiro lugar, que Deus não é um Deus de brincadeira, que o caminho ele é estreito, é apertado, o que leva à salvação. Então, se Deus nos der a graça na nossa vida pessoal, e quanto mais pessoas na comunidade passar por essa experiência, aí nós não vamos ficar igual crianças mendigando presente do Pai, pessoas pedindo uma bênção de Deus, porque na verdade nós seremos o que? Essa própria bênção. Antes de ontem, sexta-feira, eu estava lá no meu trabalho, na missão e tal, e eu tive um encontro assim que me deixou muito satisfeito. Eu fui chamado, na hora que eu olhei, era uma colaboradora nossa, que 3 anos atrás, ela foi diagnosticada num câncer muito terrível. E como são muitas pessoas que trabalham com a gente, na época lá, eu tive atenção, a gente esteve orando, e eu com sinceridade, eu achei que ela tinha falecido.
E ela estava lá muito forte. Aí eu falei assim, puxa, né? Eu reconheci que ela estava muito bem, né? Sim. Puxa, aí ela falou assim, olha, eu sou uma prova viva do milagre de Deus. Aí eu falei assim, mas assim, resolveu, eu falei assim, olha, tinha metástases para todo lado. Então começou no ovário e foi para o fígado, espalhou, abriram o meu abdômen, tirou tudo, estou fazendo o tratamento lá em Barretos, né? Agora já estou em alta. Então estou voltando agora já da revisão, está tudo certo. Aí eu olhei e falei assim, então você não tem medo agora nem de chupacabra, não tem medo de nada, nada. Eu prefiro essa versão minha do que aquela anterior. Eu perdi todo o medo, porque eu vi o que Deus fez na minha vida. O que aconteceu com aquela mulher? Ela passou por uma prova, e ela foi aprovada. Eu nunca vi ela tão bem igual eu vi na sexta-feira. O ânimo que ela tinha. Então uma coisa que a gente tem que colocar muito firme no nosso coração, porque quando começa umas ministrações aqui, a gente começa a ter no nosso coração e na nossa mente uma coisa terrível que o dragão, que a serpente, Satanás, o diabo coloca, que é nós o quê? Duvidarmos da bondade de Deus. O que Deus quer? Por que Ele está fazendo isso comigo? Porque todo o trabalho do mal é colocar uma dúvida a respeito no nosso coração que Deus não é bom. Uma pessoa de fé tem de crer que Deus é bom e que Ele é abençoador de todos os que o buscam. Então é importante para nós o que? Essa palavra que está sendo ministrada aqui. Aquilo que é colocado na Bíblia não é colocado à toa, tem um propósito. E depois desse episódio todo, o que o Abraão fez? Tocou a vida. Ah, mas agora ele vai, né, fazer uma turnê dando testemunho que ele tem fé. Não, ele tocou a vida. E outra coisa que a gente precisa aprender também é que não tem necessidade da gente ficar falando e dando testemunho. Porque na verdade não é o nosso testemunho, a nossa fala a respeito daquilo que acontece nas nossas vidas que Deus quer que nós façamos. Você pode ver que Jesus muitas vezes falava assim, não conta para ninguém. E a pessoa contava para todo mundo. Curava lá um coxo, não conta para ninguém. Curava um cego, não conta para ninguém. A pessoa contava para todo mundo. Eu nem sei como é que ficava a vida daquela pessoa depois. Jesus foi lá e ressuscitou Lázaro. E aí o povo já queria o quê? Matar o Lázaro de novo. Então, o mundo é louco. O que Deus quer não é que a gente dê um testemunho. O que Deus quer é que a gente seja testemunha viva. Que as pessoas aprendam com a nossa conduta o quê? Que Deus tem gente fiel na terra. E Deus, Ele é o nosso abençoador. Então Abraão foi lá, fixou residência em Berseba, junto com seu filho, tinha sua esposa e tocou sua vida. Passadas essas coisas, foram dizer a Abraão que Milca também tinha dado luz filhos a Naor, irmão de Abraão. Uz, o primogênito, Buz, seu irmão, Quemuel, pai de Arã, Quezete, Azo, Bildas, Gitlaf e Betuel. Betuel gerou Rebeca. Milca deu esses 8 filhos a Naor, irmão de Abraão. A concubina de Naor, cujo nome era Reumá, lhe deu também Luz filhos, Teba, Gã, Taz, Maaca. Por que isso aparece aqui? É porque lá na frente essas informações serão usadas. O Abraão tinha saído da sua terra, da sua parentela, e estava vivendo a vida dele com Deus. Que Deus destinou para ele. E lá na terra dele, também as pessoas estavam vivendo, tendo filhos. Aqui mostra que lá tinha um que tinha já concubina, que era uma outra mulher, além da sua mulher mesmo, a pessoa já tinha outra, quer dizer, como se fosse uma bigamia, enfim. Mas o fato é que Deus tirou o Abraão e fez do Abraão, não é que o Abraão era um homem de fé, é que Deus fez
de Abraão uma pessoa de fé. Porque nos acontecimentos da vida de Abraão, sempre, quando tinha ali a encruzilhada nas provas, o Abraão foi o quê? De uma maneira ou de outra, muitas vezes com muita vergonha, pegando o quê? A estrada certa. Então é importante a gente ter isso, né, no nosso coração, na nossa vida, que quando Deus manda provas na nossa vida, elas não são fáceis. E quando nós estamos sendo provados, é bom a gente lembrar que no monte do Senhor se proverá, que Deus vai dar provisão para a gente, no monte do Senhor. Nota que a provisão de Deus não deu em outro lugar. Por exemplo, se o Abraão, o quê? O que é que o senhor quer que faz? Vamos lá. Aí corre para o outro lado. Aí correu de Deus. Não, Deus foi lá atrás do Abraão. Falou, não, Abraão, tem aqui a provisão de você e tal. Não, foi no monte. Foi no lugar que Deus marcou com Abraão, que Deus foi lá, deu o livramento, deu a provisão e firmou a aliança com Abraão. Então nós precisamos realmente pedir a graça de Deus, de obedecermos, crermos e vermos o que? A glória de Deus. Quem crê, verá a glória de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Uma pessoa deve crer não só que Deus existe, mas que Ele é abençoador, que Deus sabe o que Ele está fazendo. Então, essa exposição de Gênesis 23, e você que está nos acompanhando no canal de YouTube, eu agradeço, né, a sua audiência e peço que você curta esse vídeo, que você faça o seu comentário e que você compartilhe com as pessoas, se você entender que essa palavra que nós estamos compartilhando aqui é pertinente e pode abençoar outras pessoas. Fique com Deus e até a próxima oportunidade.